podemos dizer que um relacionamento, ele não se torna maduro ou completo sem o desgaste diário para que as arestas elas sejam aparadas. Um relacionamento não começa maduro, um relacionamento em nenhum momento ele começa completo. E apesar então de nós sempre possuirmos amigos em comum, eu e a Vânia, nós não estabelecemos um relacionamento contínuo de amizade desde sempre, desde a infância ou desde a nossa adolescência. As nossas famílias tinham alguns pontos em comum, alguns irmãos tinham estudado juntos, as famílias se conheciam, até porque em Itararé é difícil não se conhecer, porque é muito pequeno, a maior parte das pessoas ali se conhece, as nossas famílias então não são diferentes disso. Então foi quando ela retornou à igreja, quando eu já tinha começado a frequentar a igreja, então que nós iniciamos um relacionamento. Porém, antes de ser o que, pela graça de Deus, nós somos hoje marido e esposa, nós somos então grandes amigos. Um relacionamento então que iniciou uma longa jornada em todos os dias em que estávamos juntos. Uma amizade que nós então desenvolvemos com longos períodos de conversa. Nós ficamos muito tempo conversando e assim acrescentando de acordo com as nossas vidas, conhecimento, acrescentando um à vida do outro, tornando esse relacionamento cada dia mais maduro e cada vez mais completo, né? Estamos neste processo. E uma de nossas conversas, para os irmãos terem a ideia de como nós gostávamos muito, mesmo não estando no mesmo lar, né, debaixo do mesmo teto, quando nós gostávamos de conversar, é que em pleno inverno, eu estava na frente da casa dela, no portão da casa dos pais dela, e nós conversamos com frio, com vento, e ali nós não saímos sentados na calçada, porque nós queríamos desfrutar do prazer de estar juntos, de conversar um com o outro, de conhecer melhor um ao outro, de dividir então aquele momento para nós então podermos aprender uns com os outros. Então um relacionamento não começa maduro, um relacionamento não começa completo, mas ele sofre ao longo do tempo desgastes para que as arestas então sejam aparadas, e nós passamos por isso para estarmos hoje servindo juntos, dividindo então a nossa vida. São esses pequenos momentos no nosso dia a dia, oportunidade onde nós geramos ou até mesmo aumentamos o amor em nossos relacionamentos. E por conta disso, relacionamentos são essenciais. Esses momentos são essenciais nas nossas vidas. E observe então que este próprio exemplo do relacionamento do marido com a esposa é usado inclusive pelo apóstolo Paulo quando ele escreve a sua carta aos Efésios, comparando ao relacionamento de Cristo com sua igreja, como base para mostrar como deveria ser a vivência dentro no lar. Por isso os relacionamentos, então, seja ele de quais níveis você tem, eles são um meio para você exemplificar, externalizar o amor, o cuidado e a mutualidade. E a isso nós podemos então chamar de comunhão. Ou seja, corações que concordam entre si. Pessoas, vidas então que desenvolvem um momento de conversa, uma mútua comunhão, ou seja, há uma troca de vidas, há uma troca de falas naquele instante, levando esse relacionamento então a uma maturidade, a um crescimento a cada instante. E com isso nós então precisamos pensar sobre a essencial comunhão, onde nós vamos responder então o que é que se tornou essencial no tempo em que nós estamos vivendo e onde nós desenvolvemos
esta comunhão. Para isso eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no texto de Hebreus, capítulo 10, para nós fazermos a leitura do versículo 19 até o versículo 25. Hebreus capítulo 10, do versículo 19 até o versículo de número 25. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos orar? Querido Deus, é em nome de Jesus que nós agradecemos ao Senhor o privilégio que nós temos, como já foi dito pelos teus servos nesta noite, privilégio de estar na tua casa, privilégio de poder ler a tua palavra, de podermos louvar ao Senhor. Mas, mais uma vez nesta noite, ó Pai, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, nos encha com teu Santo Espírito pelo conhecimento da verdade do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, mantenha assim acesa a chama, Deus, do teu Espírito em nós, para nós entendermos sempre a tua vontade e podermos assim viver de maneira agradável ao Senhor, ó Pai. Fala aos nossos corações, ó Deus, para nós voltarmos aos nossos lares, encerrarmos esta reflexão, de maneira a estarmos transformados, ó Deus, pela tua verdade, para sermos desafiados, ó Deus, pelo que teu Espírito Santo vai então aplicar aos nossos corações. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e nós agradecemos ao Senhor desde já. Amém, Senhor Deus. Irmãos, quando nós observamos então a carta aos Hebreus, que já fizemos uma reflexão no último domingo, sobre então esta trajetória que o autor então faz para falar sobre a doutrina principal, sobre o sacerdócio de Cristo, você começa a observar então que ele parte do capítulo de número 4 fazendo uma preparação para isso. Para ele chegar neste ápice, então, a partir do capítulo 7 até o capítulo de número 10, versículo 18, falando sobre este sacerdócio de Cristo e sobre o sacrifício que ele mesmo, então, realizou por nós. Assim, ele vai nos auxiliar ao longo destas reflexões a como, então, podemos responder as duas questões que eu levantei esta noite. O que é realmente essencial e como nós, então, desenvolvemos a comunhão. Chegando aqui, então, nos capítulos finais da carta, a ênfase do autor ela é alterada para aquilo que é essencial, enquanto nós aguardamos o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida, então, de todo o cristão, em meio à jornada de oração que nós temos falado ao longo deste mês, tem sofrido provas para determinar aquilo que realmente é essencial. O que realmente é importante estar presente nas nossas vidas. Nós vimos, então, que em meio a uma pandemia, onde nós temos ainda como igreja o costume e pela tradição daquilo que a igreja primitiva fazia, encontrar-se semanalmente foi impedido, foi impossível. Esta tradição, este costume, nós já não podíamos mais então realizar. Isso para nós nada mais é do que uma oportunidade, agora que já retornamos,
podemos examinar o que realmente é essencial para a vida cristã. E esta é a nossa jornada diante de Deus. A nossa jornada de oração, então, está em meio a tudo isso que nós estamos passando. Observamos que a pandemia não nos impede de servir a Deus, nem mesmo de desenvolver aquilo que é essencial, a comunhão que a palavra nos ensina. Então, aquilo que é essencial, que vemos o Senhor nos dizer, jamais deve ser abandonado, jamais deve ser negligenciado, porque através desta comunhão é que nós então vamos poder desfrutar das bênçãos de Deus, naquilo então que Ele tem para as nossas vidas. O autor então nos permite destacar aqui 4 ações pertencentes a este desenvolvimento das relações. Nós vemos que essas ações, elas não são possíveis a todas as pessoas. Como ele vem falar para nós no versículo de número 20 e 21, ele diz então sobre um novo e vivo caminho. Estas ações, elas são possíveis àqueles a quem então já pertencem, a quem fora revelado o novo e vivo caminho. Conforme o autor faz ao longo de todo o livro, ele tem como base nas suas falas a lei, as práticas de Israel no Antigo Testamento. Quando nós lembramos então do que eles realizavam nas cerimônias do Antigo Testamento, nós precisamos ter em mente que eles viviam nos tabernáculos, eles viviam nos templos, diferentes momentos do Antigo Testamento. Quando ele traz essa palavra, ele tem como bagagem para ensinar ao povo de Deus todo este cenário. Nos tabernáculos, então, nós tínhamos áreas restritas a alguns tipos de pessoas. O povo não entrava no tabernáculo, o povo não entrava em todas as áreas do tabernáculo. Nós tínhamos então instituído por Deus os sacerdotes. Os sacerdotes eram aqueles então que poderiam entrar no tabernáculo, poderiam entrar ali no templo, naquela área, onde eles iriam então oferecer a Deus os sacrifícios para receber o perdão dos pecados. Porém, havia um lugar em específico, o lugar santíssimo, ou o santo dos santos, como ele vem trazer referência no versículo de número 19, que apenas o sumo sacerdote então poderia acessar. Os sacerdotes não avançavam até ali, nem ao menos o povo chegava naquele local. Ali estava a Arca da Aliança, ali estava então aquilo que representava a própria presença de Deus no meio do seu povo. O Senhor estava ali para então ouvir o clamor dos sacerdotes, para ouvir então a intercessão daqueles homens pelo povo através de todo o sacrifício, de toda a cerimônia que Deus os orientou. A palavra nos mostra que o sumo sacerdote, quando ia entrar a este lugar santíssimo, ele tinha amarrado sobre a sua cintura uma corda. Porque se ele dentro daquele local, ele fosse encontrado em pecado, ele naquele instante, ele morreria, porque diante da presença do Deus Santíssimo, não há pecado. Não tem a possibilidade de um homem que esteja em pecado, que não tenha se purificado, ele acesse a presença do Deus Altíssimo. E aquela corda, então, em sua cintura, ela serviria para os demais sacerdotes o puxarem para fora do Santo dos Santos, para que eles pudessem então continuar toda a sua cerimônia. A presença de Deus estava ali, mesmo que representada através daquela Arca da Aliança. E a presença de Deus, ela jamais será alterada, independente da geração, independente do tempo, independente do momento e circunstância que nós vivemos. A presença de Deus sempre será lugar santo. Portanto, pecadores não recebem a permissão
de entrar no Santo dos Santos sem a remissão dos seus pecados, sem estarem purificados e permitidos por Deus para que assim o façam. Eles não conseguem, como nem ao menos desejam, se assim o Senhor não agir e permitir então isso acontecer em suas vidas. Por isso, nós vemos o autor falar para nós no versículo de número 20: fez-se necessário um novo e vivo caminho, onde então a essencial comunhão nos ensina que chegar a Deus agora é possível. É possível então entrar no Santo dos Santos, é possível acessar o lugar santíssimo da presença de Deus. E esta é a primeira ação que eu destaco aqui sendo ensinada pelo autor aos Hebreus, que é feita no versículo de número 19 com intrepidez. Veja como ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Então é possível ao cristão hoje acessar o Santo dos Santos, a presença de Deus. Porque se antes neste tabernáculo o Santo dos Santos era separado por um véu, por isso essa outra referência, agora já não existe mais. Este véu que separava então o lugar santíssimo do lugar onde estava o sacerdote, o lugar onde estava o povo, este se rasgou, como diz a palavra do Senhor em Marcos 15. Mas Jesus, dando grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Marcos capítulo 15 está retratando para nós o momento do sacrifício de Cristo, quando ele então expirou, quando ele morre, o véu se rasga. Porque o sacrifício de Jesus resulta no rompimento da barreira que impedia a cada um de nós chegarmos até Deus, chegarmos no lugar santíssimo, estar então na presença de Deus. Por isso então que ele diz no versículo 20 que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, ou seja, através do seu próprio corpo, ou seja, através dele mesmo, o véu agora inaugurou para nós o acesso, o novo tempo para nós desfrutarmos da presença do Senhor. É comunhão com Deus, algo extremamente essencial para nós, que podemos então chegar agora diante do Senhor em todos os lugares através de Cristo Jesus. Pois veja então o texto, versículo de número 21, ele diz: e tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é a própria igreja do Senhor, possui Cristo Jesus como único sacerdote, único e perfeito, aquele que realizou o sacrifício, sendo ele mesmo o sacrifício, e hoje continua intercedendo por nós. Ele nos faz chegar até o Pai. E por isso então nós vemos que chegar ao Senhor hoje é um privilégio que o cristão tem, que deve desfrutar em todos os momentos. Se a pandemia, então, ela foi capaz de nos fazer examinar aquilo que realmente é essencial para a vida cristã, chegar a Deus com intrepidez tornou-se novamente para muitos tão desejado e valioso quanto o melhor dos tesouros desta terra. O que muitas pessoas deixaram de aproveitar antes da pandemia, neste momento onde foi retirado de nós, tivemos que lembrar o que era essencial para eu estar forte diante de Deus. Chegar ao Senhor, falar com Deus, desfrutar ou ainda desenvolver a jornada de oração é essencial. A essencial comunhão, então, é feita através deste relacionamento, por meio deste caminho.
este novo e vivo caminho por meio de Cristo Jesus. No verso de número 22, então o autor ele nos diz sobre esta aproximação, este chegar-se a Deus. É por meio do sangue do Cordeiro que agora nós podemos nos aproximar. Algo possível, então, pela certeza da nossa fé, com um coração purificado, sincero e lavado com água pura. Mais uma vez, a referência à prática cerimonial do Antigo Testamento, a purificação, ela era realizada para que eles pudessem, então, servir ao Senhor, sacrificar ao Senhor, ou a purificação era feita pelos sacerdotes ao povo para que eles recebessem a remissão dos pecados. Esta purificação, então, que era feita pela aspersão, no Antigo Testamento, era feito para o corpo, para o externo do povo, para que eles pudessem de maneira visível e externa receber esta limpeza do seu corpo. Mas algo acontece diferente por meio do sangue de Cristo Jesus, que é aspergido sobre nós quando Ele se sacrifica na cruz. Então nós vemos que essa purificação, ela é profunda em nós. Ela não atinge somente o nosso corpo de maneira externa, quando nós, pelo símbolo do batismo, nós então passamos e somos lavados, mas também recebemos a profunda purificação da nossa consciência. A má consciência do pecador que nós somos, ela é então purificada através de Cristo Jesus. E por isso eu posso me aproximar de Deus. Por isso eu posso chegar diante de Deus, porque Cristo Jesus agora permite que eu assim o faça. Meus irmãos, a jornada de oração, ela nunca se fez tão necessária e essencial quanto nos dias que nós passamos de intensa pandemia. O que hoje nós vemos como algo leve e que recebemos os frutos daquilo que Deus fez em nós, passamos por dias difíceis, isolados, onde a jornada de oração, ela foi então essencial. Porque sabíamos que chegar a Deus por meio de Cristo Jesus era possível. E portanto, nós hoje entendemos que isso jamais deve ser negligenciado por aquele que entende a verdade. Nós vemos que em vários momentos a palavra ela vem nos ensinar sobre dificuldades, né? Hoje pela manhã falamos sobre isso. O presbítero Jatir lembrou a nós sobre os momentos de luta, de provação que nós temos ao longo de nossas vidas e qual o propósito de Deus com isso. E a palavra nos lembra que Israel passou por vários momentos e através do profeta Ezequiel chamou os dias de luta deles de dias de nuvem e dias de escuridão. O que é realmente essencial quando estamos vivendo dias de nuvem e de escuridão? Para você e eu passarmos pela pandemia, não foi mais necessário para nós do que esperança. Sem esperança, nenhum de nós estaria aqui. Sem esperança, nenhum de nós conseguiria ultrapassar os dias difíceis e tenebrosos que nós passamos com intensidade, mas que ainda estão sobre nós. Porque quando eu e você desconsideramos a possibilidade de, no meio de uma devastação, novos brotos de vida surgirem, quando nós, em meio às doenças, nós desconsideramos o poder de cura divino, ou quando nós, então, em meio à maldade e iniquidade que se espalha, desconsideramos o poder da graça de Deus ao moldar os corações, imediatamente eu e você somos levados a desanimar, a desistir, porque você não tem esperança de dias melhores,
porque você não tem esperança de um poder que vem do alto, que pode curar a doença das pessoas, que pode mover o coração dos incrédulos para que eles se tornem nova criatura. Então, entender que a esperança para o cristão não se limita somente a este momento, ela é fundamental, porque ela nos transpõe a uma comunhão com Deus. Eu sei que Deus pode trazer novos tempos, fazer brotar a esperança no meio da devastação. Se isso não acontecer para agora, isto vem para nós para a eternidade. Isto nos leva a uma comunhão intensa com Deus. A essencial comunhão com o nosso Senhor nos faz então conservar a firme confissão da esperança. Veja que interessante o que é que a jornada de oração pode fazer na sua vida, porque eu entendo aqui algo que vai se complementando na vida do cristão. Quando ele desenvolve então um achegar-se a Deus, quando ele então está próximo do Senhor, quando ele então vai com sincero coração humilhar-se, buscar a Deus, ele não para por ali, ele continua desenvolvendo o seu relacionamento para então atingir a maturidade, porque nenhum relacionamento começa maduro e completo, mas isto então se desenvolve ao longo dos dias, e o nosso relacionamento com Deus não é diferente. Você então inicia numa jornada de oração e aquilo te leva à intimidade com Deus, ao passo que a sua esperança pela eternidade, ela pode então naquele momento ser conservada no seu coração. Ela pode ser guardada dentro de você. E assim o apóstolo Paulo, ele então afirma, quando ele escreve a sua carta a Tito, quando ele diz então que a graça do Senhor, ela se manifestou Salvador a todos os homens, moldando a nós, educando as nossas vidas e o nosso coração, de duas formas, nos fazendo abandonar as paixões mundanas e nos conduzindo a uma vida justa e piedosa diante de Deus. A graça do Senhor pela verdade, então, ela nos faz entender que existem ações que não agradam a Deus, e existem ações que devem estar na vida do cristão. Mas ele não para por aí, ele diz: enquanto isso, vocês estão então aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Enquanto nós abandonamos as paixões mundanas, aquilo que estava em nós, que prevalecia em nós, por causa da nossa obediência à carne, em Cristo agora vivemos de maneira justa, sendo moldados para sermos cada vez mais piedosos. Enquanto isso, aguardamos a bendita esperança. Veja que há um relacionamento com Deus, uma intimidade com o Senhor, que o autor aos Hebreus nos diz que isso é reforçado na jornada de oração. Quando eu me achego a Deus, quando eu me aproximo do Senhor, então isso se intensifica. Esta confissão da esperança, ela está cada vez mais forte dentro de nós, porque esse tempo será tempo de restauração. A eternidade, então, será o momento onde nós vamos ver toda a criação sendo, então, restaurada. Novos céus e nova terra. Uma vida de plena comunhão com o nosso Deus. Nós ansiamos por este dia, o dia em que o nosso Senhor voltará para permitir os tempos de paz plena, onde não haverá mais pecado, não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes. Mas o autor, ele afirma para nós que esta confissão da esperança, ela não está baseada em homens. E louvado seja o Senhor por conta disso. Porque homens mentem, homens, seres humanos, são falhos,
são capazes de enganar, são capazes de prometer e não cumprem as suas promessas. Eles firmam compromisso, mas passado o tempo, eles se esquecem do seu compromisso, eles não são fiéis. Diferente dos homens, Deus é fiel. E esta conservação desta esperança, ela pode ser feita por nós com base na fidelidade de Deus. Ele é fiel e Ele cumprirá a verdade, Ele cumprirá as suas promessas. Por isso nós podemos conservar, porque está baseado na palavra do Senhor, o Deus Santo, sobre a presença de quem através de Cristo nós podemos chegar nas nossas orações. Veja que é um relacionamento que está se construindo dia após dia, está se estruturando, se tornando cada vez mais firme, porque nós temos uma esperança através da essencial comunhão com Deus. Mas eu quero destacar com os irmãos aqui algo muito interessante, porque você chega comigo no versículo de número 23, onde as ações que o autor está nos levando a ter, é para nós então fazermos para com Deus, elas nos aproximam de Deus, mas ele também insere como fruto desta intrepidez, onde nós entramos no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo Jesus, ele começa a inserir ações que não envolvem somente a Deus, mas envolve o nosso relacionamento, envolvimento com toda a comunidade. Olha que interessante, então, essa mudança de visão que ele traz para nós. Não sendo, então, essencial e possível chegar a Deus e conservar a esperança, mas também, versículo 24, considerar uns aos outros. Está falando da igreja, está falando do povo de Deus. Então veja que esta é a mesma divisão que nós encontramos quando lemos os 10 mandamentos, ou então quando é reforçado e resumido as palavras do Senhor Jesus, quando ele diz então: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que mais uma vez o autor aos Hebreus, ele está utilizando esta divisão para falar sobre o privilégio que nós temos pelo sangue de Cristo, não só chegar a Deus, mas também nos relacionarmos com a igreja, nos relacionarmos com a comunidade. Veja que interessante, então, que a sua jornada de oração, ela não te aproxima somente de Deus, mas ela também te aproxima da comunidade. Ela também te aproxima dos irmãos. Ela também faz estreitar os laços da igreja, daqueles, então, que professam a mesma fé em Cristo Jesus. Então veja só comigo que aquilo que é essencial nesta comunhão não interfere apenas de forma vertical, mas também de forma horizontal na nossa vida e na nossa caminhada cristã. É com a casa de Deus, é com a igreja, é com o povo do Senhor, então, que nós podemos externalizar aquilo que está acontecendo dentro de nós, pela ação do Senhor, quando temos intimidade na oração e temos no nosso coração viva a esperança da eternidade. O apóstolo Paulo tem esta consciência deste efeito sobre os seus relacionamentos, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses. Ele sabe que aquilo que Deus está fazendo nele é para que quando ele estivesse com os filipenses, com os irmãos, aquilo fosse visto, fosse externalizado, fosse experimentado nos relacionamentos. Pois quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, ele diz então que seria lucro para ele estar com Cristo Jesus. Porque Paulo estava preso e havia possibilidade então dele morrer. Ele não sabia o que ia acontecer. Se ele morresse, ele então diz que isso vai ser lucro para mim. Mas se eu viver, o viver para mim é Cristo. E viver para Cristo no meio de vocês.
porque se Deus me manter vivo, eu vou estar vivo para servir vocês, filipenses. Veja que interessante, ele tem na sua consciência que o relacionamento dele com Deus, vertical, é para que ele pudesse viver de forma horizontal com a igreja, com a comunidade, para ele então servi-los, para ele viver com eles todos os dias. Ele diz, por vossa causa. Olha que interessante a mudança de visão que nós temos quando nós pensamos o que é essencial para a minha vida cristã. Na minha jornada de oração é essencial eu chegar diante de Deus, é essencial eu conservar a esperança, mas é também essencial eu considerar os meus irmãos. A minha vida de oração impacta a minha vida em comunidade. Eu não posso desconsiderar a vida de comunhão como algo não essencial para a minha vida cristã, para o meu crescimento no relacionamento com Deus. Você deve considerar uns aos outros. Veja o que ele está dizendo aqui, considerar para quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aqueles então que pela intrepidez do sangue de Cristo Jesus chegam a Deus, também são os mesmos que estimulam uns aos outros, encorajam uns aos outros ao amor e às obras, ao serviço. Ou seja, não tem como nós falarmos que alguém tem uma vida de oração e não tem comunhão com a igreja, muito menos o contrário. Não tem como nós falarmos que temos uma vida com a igreja se no particular, se em secreto eu não desenvolvo a minha vida de oração, porque uma coisa está ligada à outra. A mútua comunhão, ou seja, o concordar de corações, o pensamento que nós então compartilhamos, as conversações que nós temos no nosso dia a dia, nós vamos então estimular uns aos outros e gerar e aumentar cada vez mais o amor de Deus que existe em cada um de nós. Se você não se relaciona com as pessoas, como é que você vai externalizar a transformação da graça em você? Como é que você vai manifestar para as pessoas aquilo que está acontecendo no seu interior? Como é que as pessoas vão ver que você é luz se você não está com elas? Se você não vive com elas? Se você não compartilha a vida com essas pessoas? E a pandemia revelou isso. Ela revelou o quanto que é essencial o relacionamento. Ela nos fez lembrar que nós somos seres relacionais, que eu não sei viver sozinho, eu não suporto viver isolado, estar com os outros, ouvir as pessoas, ser ouvido, dar gargalhadas, chorar com as pessoas, isto é essencial. É o compartilhar a vida com familiares, amigos e irmãos. Isto é essencial para nós. Isto é fruto de um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Somente assim isso vai gerar e aumentar amor e estimular uns aos outros as boas obras. Então você pode examinar a você mesmo. Você pode olhar para dentro de você, a sua caminhada, a sua jornada e observar então o quanto você está externalizando a transformação da graça nos seus relacionamentos, se é que você os desenvolve. Ao passo que quando você está buscando uma vida de oração, se é que você já iniciou essa jornada de oração, isso automaticamente está mudando a sua vida em comunidade. E
quando você não ora, você não se relaciona. Porque você não se humilha diante de Deus. Você se mantém orgulhoso, você se mantém afastado dos outros, porque você não precisa de ninguém para viver. Você sozinho é suficiente para você. Nós vemos, portanto, que a igreja deve se esforçar para chegar a Deus, para conservar a esperança e então considerar uns aos outros para estimular, para exortar ao amor e às boas obras. Com isto, eu chego então na última ação que o autor reforça no versículo de número 25, que é congregar. Um dos pontos mais difíceis, talvez um dos mais debatidos ao longo de toda esta pandemia que nós estamos ainda passando. Congregar é essencial ou não? O essencial, será que é só servir a Deus? Ou será que é só buscar a Deus na minha casa? O que realmente importa? Este questionamento passou pela sua e pela minha mente, pelo menos uma vez ao longo de todo esse período, quando as portas da igreja foram fechadas. Nós vimos ao longo de todo este tempo que servir a Deus, nós continuamos. Nós nunca fomos impedidos de servir ao Senhor, porque as portas da igreja fechadas não significaram que a igreja não estava pregando o Evangelho, ou vivendo o Evangelho, ou servindo uns aos outros. Mas nós observamos então que quando nós negligenciamos, como o próprio texto nos diz, como é costume de alguns, o ato de congregar, nós deixamos de lado aquilo que é essencial quando nós falamos de corpo de Cristo. Então a igreja estava desobedecendo a Deus, existiam regras sanitárias e por isso, por um breve período, nós deixamos. Porém, agora é tempo de restaurar a comunhão, o congregar, porque isto é essencial para a nossa vida com Deus. Quando não existe relacionamento, nós não podemos externalizar a transformação da graça em nós. E isto acontece quando nós congregamos. Isto acontece quando nós estamos juntos, quando nós compartilhamos a vida, quando nós cultuamos a Deus, quando nós estudamos a palavra, quando estamos reunidos aqui para orar ao Senhor. Isto é essencial. Estar juntos jamais deve ser questionado se você precisa ou não, porque muitos caíram neste erro. Não preciso buscar a Deus, porque durante a pandemia, quando a igreja estava fechada, eu ouvi a palavra de Deus, eu orei ao Senhor, eu me fortaleci. Por que eu não posso continuar? Porque a igreja tem que olhar para a palavra e entender que congregar é essencial. Não deixe de se congregar, como é costume de alguns. Só assim nós podemos nos fortalecer. Nós não fortalecemos uns aos outros. Nós não encorajamos uns aos outros para aguardar o dia da vinda de Cristo Jesus, se nós não congregarmos. É aqui que você pode edificar com conselhos junto dos irmãos, é aqui que você vai ser consolado, é aqui que você vai louvar ao Senhor, é aqui que você vai entender que existem pessoas que batalham a mesma luta que você está travando com o mesmo objetivo. Então, o que é a igreja sem aquilo então que é essencial? O que revelou ao longo de todo este tempo ser realmente essencial nas nossas vidas? Chegar até Deus, conservar a esperança, considerar uns aos outros e congregar. Um relacionamento não começa maduro ou completo. Ele precisa do meio tempo, do processo, dos desgastes,
para aparar as arestas e lhe alcançar então a maturidade. Isto acontece no contato com Deus e isto acontece no contato com a igreja. A comunhão que a palavra nos ensina, ela é tanto vertical quanto horizontal em meio à comunidade. Por isso, irmãos, aproximem-se de Deus. Aproveitem o privilégio que Cristo Jesus nos dá para nós nos achegarmos ao lugar santíssimo e falarmos com nosso Deus em todos os momentos. Se você ao longo deste mês está ouvindo sobre a jornada de oração e ainda não começou esta disciplina na sua vida, comece. Comece, porque ela é o pontapé inicial para que as demais coisas possam estar presentes na sua vida. Desenvolva essa jornada de oração, estime, considere, encoraje, estimule os seus irmãos na fé, para que juntos nós possamos aguardar o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, que se aproxima a cada dia que se passa. Que Deus nos abençoe para nós sermos encontrados por Ele no dia em que Ele retornar, como igreja, povo do Senhor, piedosos e fiéis em obediência à sua santa palavra. Quero convidar os irmãos